Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será As Escrituras e a Verdade. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 5, versos 38 a 40, que diz assim, eu estou usando aqui a nova versão internacional. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna? E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Você já deve ter percebido que na nossa temática de hoje, as Escrituras e a Verdade, estudaremos um pouco sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, como sendo a verdade. A pergunta que, nesse momento, com certeza deve surgir na tua mente, principalmente se você estudou a lição de ontem, e se não estudou, eu já aproveito e te incentivo a voltar um pouquinho ali atrás, dê uma olhada no texto, veja, tem um vídeo aí na nossa playlist no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo, aqui no nosso canal do YouTube. Você vai poder revisar o tema que estudamos ontem. E nele nós percebemos que verdade é apresentado no contexto de João, não apenas como uma ideia filosófica, mas como, em determinado momento, como o próprio Deus Pai, em outro momento, o próprio Deus Filho, e em outro momento, o próprio Espírito Santo. Agora, se a verdade é Deus, como é que ela pode ser as Escrituras? Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Permaneça comigo, que daqui a pouquinho a gente volta. Se bem que o Evangelho de João não seja o evangelho que mais vai citar o Antigo Testamento, quem vai acabar fazendo isso é principalmente o Evangelho de Mateus, até porque Mateus está escrevendo para um público maioritariamente de judeus. Então é claro que ele está tentando mostrar que Jesus é aquele de quem as escrituras do Antigo Testamento profetizavam que deveriam vir. Por isso, uma das frases que mais aparece no Evangelho de Mateus é: e para que se cumprisse a escritura que dizia que... E aí ele cita a profecia do Antigo Testamento, aí então ele mencionava que essa profecia havia se cumprido em Jesus. João não é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento, apesar de haverem várias, abundantes, inclusive, citações do Antigo Testamento nesse evangelho. Mas uma coisa é fato. João está tentando mostrar para os leitores do seu tempo, e assim como para nós ainda hoje, que verdade é um termo bem diferente daquilo que a maior parte das pessoas pensam. Hoje em dia, dentro de uma sociedade que é considerada uma sociedade que não tem um conceito claro e definido a respeito de verdade, nessa sociedade pós-moderna, aquilo que tem sido apregoado pelas pessoas é: você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Mas aquilo que você crê pode ser completamente diferente daquilo que eu creio. E o teu é verdade, o meu também é. Essa é a ideia da nossa sociedade hoje. Então tá tudo certo se você agir de determinada forma ou agir de uma outra completamente diferente, desde que você seja feliz, não importa o que é que você creia. Isso só tem que fazer bem para você. Essa é a teoria dessa época. Esse é o espírito dominante da nossa sociedade. Mas esse não é um termo ou uma postura que possa ser embasada por aquilo que a Bíblia pregoa. No contexto bíblico, existe apenas uma verdade. Bom, se naquilo que estudamos ontem a verdade é Deus, e a Bíblia vai mencionar que Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, como a verdade pode mudar? Como ela pode se adaptar de uma tal forma que para determinada pessoa ela vai seguir numa direção e para outra pessoa vai seguir numa direção completamente oposta? Se a verdade é Deus, como essa verdade, como um elemento que mostra, que aponta o caminho, vai seguir em direções opostas? Isso seria completamente impossível, principalmente em se tratando de Deus. É exatamente por isso que no Evangelho de João, a verdade, ela também é as Escrituras Sagradas.
Existem vários textos que são mencionados aqui no Evangelho de João, vários conceitos que são aqui apresentados, e João tem uma vantagem. Ele é o último dos apóstolos a escrever. O último dos apóstolos ou dos escritores bíblicos que vai registrar aquilo que ele viu e, ao mesmo tempo, as considerações que ele tem a fazer. Pedro já havia mencionado que nenhuma escritura foi dada por particular elucidação ou pela vontade de seres humanos, porque nenhum dos profetas ou apóstolos falou tendo como base aquilo que era a sua própria vontade, mas esses homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então, isso já nos ajuda a compreender alguns elementos, porque se Antigo e Novo Testamento, estamos falando de profetas e apóstolos, se eles foram movidos pelo Espírito Santo e o Espírito Santo é a verdade, então o resultado dessa revelação que o Espírito Santo deu aos apóstolos só pode ser verdade. Mas na carta aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do verso 1, o texto bíblico vai mencionar que no passado o Senhor Deus falou pelos pais através dos profetas. Mas nesse tempo, tem nos falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E ele é a revelação exata de Deus. Então, nessa perspectiva, o que entendemos é que Deus falou através do Espírito Santo, lá no passado, através das Escrituras, revelando a sua vontade aos profetas, e é claro, no contexto do Novo Testamento, aos apóstolos, mas ele também demonstrou ou revelou a sua verdade absoluta em Cristo Jesus. Talvez tenha sido exatamente por isso que quando os apóstolos se referiram a Jesus e perguntaram, Senhor, mostra-nos o caminho, isso nos basta. A gente nem sabe para onde o Senhor vai. E ele vai dizer, eu sou o caminho, e eu sou a verdade, e também a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E Jesus, ele veio para revelar a Deus, o Pai, e ao mesmo tempo ao Espírito Santo. Depois que Jesus foi ao céu, o Espírito Santo ele pega cada conceito que foi trazido à existência por apóstolos, profetas e ao mesmo tempo pelo próprio Cristo e aplica à nossa vida. Nessa perspectiva, se o que temos na Bíblia é resultado da revelação do Espírito Santo, e se os apóstolos, ao escreverem o conteúdo do Novo Testamento, eles o fizeram tendo como base aquilo que foram as palavras de Cristo Jesus, então nós podemos dizer que o conteúdo do Antigo e do Novo Testamento também é a verdade, porque eles vieram diretamente de Deus, vieram diretamente do Espírito Santo e também de Jesus Cristo. E aquilo que vem da parte de Deus não pode ser outra coisa a não ser verdade. Isso muda muitos conceitos e, ao mesmo tempo, muitos paradigmas na vida das pessoas, porque se a Bíblia é a verdade e cremos que ela é a verdade, não apenas contém a verdade, mas ela é a verdade, então nós temos que chegar a uma conclusão. Se ela é a verdade, o único elemento que pode nortear a nossa vida e as nossas ações é a Bíblia. Nós não podemos nortear a nossa vida, bem como as nossas atitudes, por aquilo que a mídia quer colocar como verdade na nossa vida, por aquilo que a sociedade e bem como os pensadores, os humanistas dessa época tentam estabelecer como verdade. Não, a nossa vida tem que ser dirigida por aquilo que foi revelado pelo Espírito Santo e ao mesmo tempo que foi dito por Jesus Cristo. Porque aí nós encontramos a verdade. Qualquer fonte que não seja essa vai nos levar não à verdade, mas vai nos levar à perdição e morte eterna. É por essa perspectiva que nós somos exortados por Deus para vivermos a verdade de forma plena, total e completa. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque tua palavra é a verdade. Pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos, tendo como base essa mesma verdade. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, no nome santo e sagrado de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?